noite, André. Boa Tudo noite, bem Marique. contigo? Tudo bem. Então, como combinado, eu vou entrevistar você, fazer as perguntas que as pessoas me mandaram, porque você estudou bastante a vida do Dr. Bezerra, você foi lá no Ceará, no Rio, pesquisou tudo para fazer a peça Uma Flor para Dr. Bezerra. Vou fazer eles em conjuntos, tá? Como foi a infância do Dr. Bezerra, como Bezerra se manteve no Rio de Janeiro assim que ela chegou. Dr. Bezerra nasceu numa fazenda grande da sua família, que fica a quase 300 quilômetros de Fortaleza. É no sul do estado, né? É uma região bem agreste, e é uma região que, na época, existia uma disputa política tão intensa e violenta que, anos antes do Bezerra nascer, houve um confronto tão sério que deu nome ao lugar, que se chamava, na época, Riacho do Sangue. Para você ter uma noção de como o negócio lá fervia. A família de Bezerra era uma família de fazendeiros e extremamente envolvidos na política, e essas disputas políticas ficaram tão violentas que eles tiveram que sair, durante a infância do Bezerra, sair dessa cidade natal. Lá, logo na sua fase já escolar, ele precisou fugir com a família para o estado do Rio Grande do Norte. Ele morava no Ceará, no interior do Ceará, e passou uma fase da infância dele no Rio Grande do Norte, e depois eles voltaram para o Ceará, mas aí ficaram na cidade de Fortaleza. Foi lá que o Bezerra fez o seu ginásio, né? E aí já mocinho, inclusive ele fez num colégio famoso em que o diretor do colégio era o irmão mais velho dele, né? E era um irmão que eles se adoravam, era um segundo pai para ele. E é esse irmão que foi diretor da escola onde ele estudou e que era chefe da Liga dos Católicos do Ceará, que fica transtornado muitos anos depois, quando ele sabe que o irmão mais novo se tornou, imagina, espírita, endemoniado, segundo o Bezerra teve alguns irmãos, todos. Ele foi o único médico da família dele. Uhum. A família dele era de advogados, engenheiros, né? E ele foi. E justamente, Marique, quando ele decidiu ser médico, ele teve que definir a sua ida para o Rio de Janeiro, já, né? Lá pelos seus 18, 19 anos. A questão é que, neste momento, a família dele, que já teve muitas posses, ela tinha ficado em ruínas. Segundo algumas fontes, uma das razões da família do Bezerra ter ficado pobre, perdido muito, é que o avô do Bezerra esteve envolvido em uma das revoltas, das principais revoltas contra Dom Pedro I, logo na fase da independência, que foi a Confederação do Equador, que aconteceu lá no Nordeste, e que eles queriam não um Brasil imperial, mas sim um Brasil republicano, juntando aqueles estados do Nordeste. O avô do Bezerra foi um dos líderes dessa revolta. E eles perderam, ele foi preso, condenado à morte, e o pai do Bezerra, ele gastou uma fortuna tentando libertar o pai da prisão, da pena de morte, e aí ele acabou conseguindo, mas isso levou uma fortuna. Outras fontes dizem que o pai do Bezerra também era uma pessoa muito caridosa, também era uma pessoa, o que a gente chama de mão aberta, que ia ajudando as pessoas, e isso também teria causado aí
a dificuldade financeira na infância do Bezerra. Agora, o Bezerra teve uma família, ele era um dos mais novos irmãos, né? E ele teve uma família muito unida, uma família muito católica, ele teve uma formação muito católica, e ele teve, inclusive, com todas as crendices tradicionais do catolicismo no interior do Nordeste do século XIX, né? O que ele vai citar lá quando adulto, na hora que ele se tornar escritor e estudioso do Espiritismo. Então, essa foi a infância, né? Aí, como ele foi para o Rio de Janeiro? Ele foi para o Rio de Janeiro por volta dos 19 anos, com pouquíssimos recursos. A família dele já foi rica, mas não era mais rica. Então, ele passou, assim, bem apurado durante esse período da escola. Ele foi na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, né? E ele, para ele sustentar o seu quartinho lá, os seus estudos, ele teve que dar muita aula de latim, que era uma das suas especialidades, e outras aulas de biologia, etc. E ele passou por momentos de apuro nesse período. Inclusive, é citado um caso muito famoso de que o Bezerra dizia que ele foi visitar, em momentos cruciais, ele sempre recebeu uma ajuda misteriosa. E a primeira ajuda misteriosa dele foi de um momento que ele já tinha perdido toda a capacidade de recursos para custear, né, a sua estadia lá no Rio de Janeiro, e um rapaz um dia bateu na porta dele pedindo aulas de matemática, que não era a especialidade dele, deixou um dinheiro adiantado, que era exatamente a quantia que ele precisava, e Bezerra estudou aquilo que ele não era especialista, mas ele tinha que ser, porque ia salvar a lavoura, e no final das contas esse rapaz nunca voltou a aparecer, né? É um amigo misterioso que ele citava. E ele fez, durante 5 anos, ele se formou médico cirurgião, e estudando, inclusive, se especializando em operação daquilo que se chamava de cancro na época, que é o nosso câncer atual, né? E ele era cirurgião. E aí, Marique, logo que ele se formou, aí vamos ver, a gente já antecipa algumas perguntas que virão, né? Como é que ele se tornou o médico e médico dos pobres? Qual foi o chamamento? Quando foi o chamamento dele para ajudar as pessoas? E, olha, pelo que a gente lê, o Bezerra, ele, logo que se formou, ele foi atender a população carente. Ele tinha lá um consultório particular, mas ele dedicava muito do seu tempo para a população carente do Rio de Janeiro, subia nos morros. Ele, logo que se formou, ele já era do time dos médicos dos pobres, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa parte de se dedicar ao próximo, ele era o cara que fez da medicina um sacerdócio. Ele tem um texto lindo, né, que a gente lê na peça, que é o credo dele em relação à profissão de medicina. Então, ele já veio com ele. Assim que ele pensou em ser médico, o critério dele era cuidar de quem precisasse sem cobrar. Se pudesse pagar, sim, se não pudesse também, mas... E você veja, né, Marie, que hoje nós estamos gravando isso no momento de uma emergência hospitalar, né, sanitária brasileira, e que a gente vê aí as pessoas com dificuldade de acesso aos hospitais nesse momento, né? E você pode imaginar, na época do Bezerra, que hospital? Que UTI? Eles eram, com os parcos recursos técnicos da época, eles eram ele e mais alguns amigos médicos dos pobres eram o alento que a população pobre do Rio de Janeiro tinha. Bom, então, essa é uma das questões que você ia fazer lá na frente e a gente já esclarece.
Muito antes de ser espírita, ele já era uma pessoa devotada ao próximo. Como foi a vida política de Dr. Bezerra? Então, o Dr. Bezerra, ele começou por volta de 1863. Ele assumiu seu primeiro mandato como vereador na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi vereador. Existia uma característica interessante, algumas características diferentes da política na época. A pessoa poderia ser vereadora e, ao mesmo tempo, deputada. Ela podia cumprir 2 mandatos. E o Bezerra, em alguns momentos, ele fez isso simultaneamente. Ele era vereador e deputado. E não existia na cidade do Rio de Janeiro o título de prefeito. O presidente da Câmara Municipal era o administrador da cidade. E o Bezerra exerceu essa atividade. Como presidente da Câmara, ele foi uma espécie de prefeito na cidade do Rio de Janeiro. Ele cumpriu essa função pública. Eu minto, viu? Eu falei 63, mas ele começou em 61 e foi até 1885 como 85, 86. Ele teve 25 anos praticamente de atividade política ininterrupta entre vereador, presidente da Câmara, deputado. E ele administrou algumas empresas públicas, ele também foi empresário, foi jornalista, e ele, mesmo nos períodos em que ele não estava exercendo o mandato, ele sempre foi extremamente ativo, como colunista, como um articulista nos jornais, e era uma coisa, Marique, incrível, que a gente sempre brinca que o Bezerra, eu particularmente acho que o Bezerra é uma daquelas pessoas que merece ser estudada a vida dele, não apenas pelo seu lado espírita, pelo seu lado emérito, mas depois de 25 anos ininterruptos na atividade pública, tendo exercido cargos de alta responsabilidade, administrado a capital federal, o Bezerra, quando desencarna em 1900, ele era pobre. Ele era pobre. E é o que eu brinco. Onde, no Brasil, um ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro morre pobre? Segundo os cronistas da época, isso já era muito raro na época. E seria, assim, uma coisa digna de nota hoje, né? Então, Bezerra, ele era um político que também era muito idealista e muito... Tanto que tem uma coisa interessante. Ele, quando ele se formou, logo depois ele se tornou tenente médico, tenente cirurgião do Exército, que foi a primeira situação que ele conseguiu ter estabilidade financeira com o seu trabalho. E quando ele foi assumir o primeiro mandato de vereador, a oposição falou que ele não podia assumir porque ele exercia um cargo no Exército. Então, ele teve que escolher entre a carreira do Exército e a política. E ele escolheu a política. Mesmo tendo prometido para a família que não ia se envolver em política, porque olha o que tinha acontecido com o avô e com o pai. Eles perderam uma fortuna e quase foi mandado à forca por causa de política. Então, e ainda assim ele ficou 25 anos na política. Tem coisas muito legais. O Freitas Nobre, que foi um grande, também deputado federal e espírita, na época, inclusive, um cara que trabalhou muito na época do combate à ditadura militar, ele fez um grande estudo do Bezerra, dos discursos do Bezerra. E tem coisas... Olha, você vê os discursos de um Bezerra de Menezes, pareciam teses acadêmicas na época. Quando eles apresentavam uma proposta, tinha todo um estudo. Lá os discursos eram extremamente baseados, né? Era estudado aquilo.
se você compara com os discursos que você ouve numa Câmara, tem um debate entre ele e Rui Barbosa. O Rui, não sei se na época era deputado ou senador, mas era do Congresso. E falando sobre a questão do que naquela época eles estavam... Todo mundo se enterrava em cemitérios da Igreja Católica ou nas próprias igrejas. Enfim, eram várias... Estava muito confuso o papel do Estado e da Igreja. Eles estavam tentando... E o Bezerra e o Rui, eles foram debatendo sobre os limites da Igreja e do Estado. E, por incrível que pareça, o Bezerra, naquela época, era católico e ele estava defendendo os direitos, assim, o papel da Igreja social, né? E o Rui já era mais no sentido de fazer uma separação mais radical das duas coisas. Agora, os argumentos dele, um nível altíssimo, eles foram para a filosofia, foram para a teologia, uma coisa que hoje o debate político não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Vale a pena a gente entender o que era o nível desses deputados e senadores daquela época. Não, talvez não todo mundo, mas Bezerra tinha muito nível e debatia em alto nível com outros grandes, e era uma pessoa muito respeitada pela sua inteligência, pela sua coerência e pelas suas atitudes, né? Esses artigos, esses discursos e colunas, têm registro? Estão publicados, só que tem poucos exemplares. Eu li na Biblioteca Nacional. Eu não li tudo, mas eu dei uma folheada e achei sensacional. Eu não tenho na internet. Boa pergunta, viu, Marique? Eu acho que o pessoal deve ter isso. Olha, nem te conto quanto tempo faz mais de 20 anos que eu fiz essa pesquisa aí. Pode ser que tenham digitalizado, sim. Bezerra foi jornalista, ele foi autor de vários livros, foi jornalista a vida toda, né? Então, ele tem muita coisa publicada, inclusive não espírita. Como o Dr. Bezerra de Menezes conciliava a prática da caridade em seu nível mais sublime, a doutrina espírita e a disseminação da palavra de Deus no ambiente político, por natureza laica e extremamente partidária, segundo o interesse dos próprios partidos e pessoas. Em outras palavras, como ele se mantinha em um cargo desses, sem se transviar? Tá, então, uma coisa muito importante é a seguinte, em 1885, ele exerceu cargos políticos até 1885, 86. Se você ver a história do Bezerra, exatamente em 86, é que ele faz aquela palestra pública que ele, lá no salão da Guarda Velha, em que ele divulga, ele defende os princípios espíritas. Então, durante a carreira dele, enquanto ele esteve exercendo um cargo público, ele foi uma pessoa que ele defendeu seus princípios. Ele era católico antes de ser espírita, mas ele era um católico mais ligado, que ele sempre falava que ele acreditava em Deus e na alma, mas ele não acreditava muito nos dogmas, mas ele achava a religião importante, ele era um estudioso da Bíblia, ele conhecia muito sobre religião, mas ele... então, era um católico que não era tão praticante, mas respeitava a crença católica. E quando ele finaliza a sua carreira política, é que ele vai abertamente se tornar o que os opositores da doutrina chamavam de o chefe dos espíritas. Durante a carreira, então, ele não teve esse lado do Bezerra. O Bezerra, de 1875 até 1886, ele
leu o Livro dos Espíritos. Isso vai ser uma pergunta lá na frente, né? O primeiro contato dele com o Espiritismo foi com a leitura da primeira tradução do Livro dos Espíritos, que foi feito por um amigo dele, o Joaquim Travassos, que foi um momento de grande identificação dele com a doutrina. Mas entre ele começar a ler, começar a estudar, ter provas da comunicação dos espíritos, e ele começou a escrever artigos na imprensa sob o pseudônimo Max, estudando e divulgando a doutrina. Mas ninguém sabia, o grande público não sabia que Max era o Bezerra de Menezes. Uhum. Né? Ele não queria que as pessoas que gostassem dele politicamente ou não gostassem dele politicamente, e isso interferisse na opinião que elas tivessem sobre o espiritismo, porque lá naquele momento ele não, como o Max, ele não estava exercendo lá o papel de político, e sim o papel de um estudioso do espiritismo, né? E de um divulgador do espiritismo. O Bezerra morreu pobre, e o Arthur Azevedo, que foi um grande cronista e era amigo dele, falou: meu amigo Bezerra, você provou ao morrer que como eram erradas as pessoas que falavam que você era corrupto, porque você morreu pobre. Onde no Brasil um político morre pobre? Então, o Bezerra ele não fez fortuna. Outra pergunta que vai ter aí: ele não fez fortuna com a medicina e ele não fez fortuna com a política. Ele teve, sim, durante a sua vida, condições de cuidar dos filhos. Ele teve vários filhos, né? Muitos, e esses filhos estudaram, mas ele nunca foi uma pessoa... Bezerra foi uma pessoa muito mais influente e famosa e na sociedade do que propriamente uma pessoa rica, né? E na fase final da vida dele, aí ele se dedicou. Ele não tinha mais os cargos na política, ele não tinha mais o cargo no exército, que ele tinha deixado muito antes, então ele fazia aquele trabalho no seu consultório, em que quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava. Então, isso aí foi uma luta dele e da família para lidar com essa situação. Então, como eu falei anteriormente, o Bezerra, ele sempre defendeu a liberdade, ele era um liberal, ele defendia liberdade de expressão, liberdade religiosa, e quando o Espiritismo, no primeiro Código Civil da República, por volta de 1890, ele foi perseguido, as manifestações espíritas. As manifestações espíritas eram tidas como, assim como as afro-brasileiras e tudo mais, tudo aquilo foi comunicação dos espíritos, sessões espíritas no geral, foram proibidas, e pessoas chegaram a ser presas. E Bezerra de Menezes foi à tribuna. Ele já não era um deputado, mas ele, com todas as suas conexões e influência política, ele foi defender a livre manifestação religiosa no Brasil. E foi uma luta árdua, porque naquela época, os militares, lembra dos militares? Os militares que foram os primeiros presidentes da República, eles eram influenciados por uma filosofia positivista e que era antirreligiosa. E essa influência exerceu, né, acabou sendo uma força contra a divulgação do espiritismo, por exemplo, né? E o Bezerra usou toda as suas influências, sua força, seu conhecimento para lutar pela liberdade religiosa, até porque ele era um liberal, era uma pessoa que acreditava na liberdade, né?
Então, o Bezerra, ele era um homem de muitos princípios. E ele, Marrique, ele comenta que, na realidade, quando ele encontrou o Espiritismo, era como se ele estivesse reaprendendo coisas que ele já sabia. Ele não, é como se ele se descobrisse espírita, porque, ao ler as obras de Kardec, ele se identificou com praticamente tudo que estava lá. Então, é até aquela expressão de ser espírita de nascença. O Bezerra, se você pegar a trajetória dele antes de ser espírita, é uma trajetória extremamente coerente com a prática espírita. Extremamente coerente com a prática espírita, né? Ele não tinha a prática da comunicação dos espíritos antes, mas a parte moral e ética do espiritismo, do cristão espírita, era uma coisa absolutamente coerente com quem ele era e com quem ele se manteve a vida toda. Gente, muito obrigado. Um beijo para todo mundo aí do Bezerra de Menezes. Que espero que, em curto espaço de tempo, a gente possa, de novo, todo mundo estar fisicamente na casa de Bezerra, fazendo seus trabalhos, fazendo seus cursos, se confraternizando. Espero estar com vocês. E mais, manda um beijo do meu pai e da minha mãe, tá? Eles estão bem, eles estão vacinados, já tomaram a primeira dose da vacina, vão tomar a segunda, estão bem, tá? Manda um beijo para todos.